Ernst. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá, em nome do afreduca.com, que bom ter você com a gente. Aqui, sabe, a gente transforma histórias e a resistência afro-brasileira em conhecimento vivo. Cada análise nossa, ela é inspirada nas canções lá do nosso canal, o Afroeduca Sounds, trazendo reflexões, contexto histórico também e caminhos pedagógicos, porque aprender com música é lembrar com o coração, né? Hoje a nossa exploração vai fundo na figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Figura central, impossível ignorar na história do Brasil. Para conversar sobre ele, a gente se baseia em textos que detalham a vida dele, claro, o contexto da Inconfidência Mineira, que era super tenso, o legado dele, que é bem complexo, e também numa ferramenta muito legal, a canção Chão de Liberdade, que é uma criação nossa da Afroeduca Sounds. O objetivo aqui é tentar desvendar quem foi esse homem, sabe? Além do mito, do momento, entender o que levou ele a virar mártir e como essa história chega pra gente hoje, inclusive pela música. Ok, vamos desembrulhar isso. Então, o Tiradentes nasceu lá em Minas Gerais, né? Por volta de 1746, veio de uma família modesta, órfão bem cedo, foi criado por um tio e foi com esse tio que ele aprendeu a ser dentista prático. Daí o apelido famoso, Tiradentes. Mas ele não parava quieto, era curioso. Autodidata, mexia com medicina, um pouco de química, engenharia. Teve várias profissões, né? Tropeiro, minerador e até alferes, que era um posto militar baixo, mas ainda assim uma vida assim comum para a época, mas parece que ele já sentia uma inquietação, uma indignação com a desigualdade colonial. É. O fascinante aqui é justamente esse final do século XVIII. O Brasil colônia, sabe? Portugal explorando ao máximo. Em Minas, o ciclo do ouro já estava em decadência, mas a coroa não aliviava nos impostos. O tal do quinto era pesado. E ainda tinha a ameaça da derrama, né? Que era a cobrança forçada dos impostos atrasados. Aquilo deixava todo mundo apavorado. Então, a experiência do Tiradentes vivendo isso na pele, somada às ideias que estavam circulando. O iluminismo, com aquela coisa de razão, liberdade, e o exemplo fresquinho da independência dos Estados Unidos. Tudo isso foi juntando, né? Acendeu nele uma vontade de mudar o Brasil. E foi nesse caldo, então, que ele se juntou com outros na Inconfidência Mineira. Tinha gente importante lá, intelectuais, padres, outros militares. Mas parece que ele tinha um papel diferente, talvez mais ativo. O que o destacava? Exatamente. Dentro desse grupo, o Tiradentes era, digamos, um dos mais vocais, um dos mais radicais mesmo. Enquanto talvez alguns quisessem só, sei lá, negociar um pouco com Portugal, ele batia na tecla da ruptura total. Defendia abertamente a República, o fim do domínio português. Talvez por vir de uma origem mais humilde, ele não tinha os mesmos freios da elite, sabe? Estava mais ligado no que o povo sentia, no desejo por mudança de verdade. Entendi. Só que o plano não deu certo, né? A conspiração foi descoberta. Sim, sim. A coisa toda ruiu por causa da traição do Joaquim Silvério dos Reis. Ele era um deles. Mas entregou todo mundo para a coroa em troca de ter as próprias dívidas perdoadas. Aí, em 1789, prenderam os líderes da Inconfidência. O processo foi longo lá no Rio de Janeiro. E durante esse processo, o Tiradentes meio que chamou a responsa para si, sabe? Assumiu a liderança, a maior parte da culpa. Muita gente acha que foi para proteger os companheiros, muitos deles da elite mineira. E aqui a coisa fica realmente interessante e bem trágica, né? Porque a coroa resolveu pegar pesado com ele especificamente. Por quê? Foi uma decisão política, né? Vários fatores. Enquanto muitos inconfidentes, gente da elite, tiveram a pena de morte trocada por decreto, por exílio na África, o Tiradentes, que era só um alferes, sem grandes bens, sem influência política forte e com esse discurso republicano bem claro,
Ele virou o alvo principal. Ele era o bode expiatório perfeito para a coroa mostrar força, mas sem comprar briga direta com toda a elite local. A execução dele, em 21 de abril de 1792, foi um show de horror calculado. Enforcado, depois esquartejado e as partes do corpo expostas em minas. Um aviso brutal para quem pensasse em desafiar Portugal. Nossa, uma imagem muito forte. Mas aí vem a virada. Como essa figura, condenada por traição, se transforma em herói nacional? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral, a grande transformação vem bem depois, com a proclamação da República, lá em 1889. O novo regime republicano precisava desesperadamente de heróis, de símbolos que representassem essa luta contra a monarquia, o nascimento de uma nova nação. E o Tiradentes? Bom, ele se encaixava como uma luva. Origem popular, ideal republicano, o martírio nas mãos da coroa portuguesa. Perfeito. Aí o dia da morte dele vira feriado nacional, a imagem dele começa a ser reconstruída, às vezes até comparada com a de Jesus Cristo pelo sacrifício, sabe? E ele vira patrono cívico, até de polícias militares. Uma construção de memória muito forte. E essa construção, essa memória que a gente discute, é justamente o que a música Chão de Liberdade da Afroeducação ajuda a gente a sentir, a elaborar. A letra traz isso, né? Nasci entre serras, sem ouro nem coroa, vi a mão da coroa pesar sobre o garimpeiro, o quinto do imposto, o pranto do tropeiro. E tem aquele verso que arrepia, tiraram meus dentes, mas não minha voz. Puxa. Perfeito. A música consegue, de um jeito muito sensível, condensar essa trajetória toda. A origem simples, a consciência da injustiça, via a terra sangrar, a conspiração, a traição, o martírio, e como isso vira legado. Como a música diz, né? Mas meu nome virou rua, virou chão, semente de sonho na palma da mão. E o refrão é a chave. Enforcaram um homem, não mataram a nós. No chão da liberdade, floresce outra voz. É a ideia de que o ideal sobreviveu, né? Que a luta continua. É uma forma muito potente e didática também de revisitar essa história. Então, o que tudo isso significa, afinal? A gente tem a jornada de um homem comum, de certa forma, moldado pelas dificuldades do Brasil colônia, que ousou sonhar com um país diferente, pagou o preço mais alto por isso e séculos depois vira esse símbolo. Complexo, claro, mas muito poderoso de resistência e do ideal republicano. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar, né? Como que a memória dessas figuras históricas, tipo o Tiradentes, é construída? Como ela é disputada, resignificada com o tempo? O que é a escolha dos nossos heróis e o jeito como a gente celebra eles, seja num feriado, no nome de uma praça, numa estátua ou numa canção como Chão de Liberdade? O que isso diz sobre os valores que a gente como sociedade quer afirmar? Ou talvez até questionar. A própria música, nesse sentido, vira parte desse processo vivo de dar sentido ao passado. É algo para a gente continuar refletindo. Esperamos que essa análise tenha sido bacana para você. E olha, não deixe de se inscrever lá no nosso canal Afroeducações, no YouTube. Curte os vídeos, acompanha a gente, tem mais música, mais reflexão, muita história inspiradora chegando por aí. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é